Professor Reudisman Lopes, que, emocionado e indignado, faz um apelo às autoridades da cidade de Cajazeiras para que encontre um espaço para colocar as peças do Museu do Futebol. Vamos conferir na marca da exclusividade com o historiador, professor Reudisman Lopes. Fala, professor. Profundamente emocionado nesse momento, mas vamos levar. O museu ele nasceu primeiro do meu amor por Cajazeiras, do meu amor pela preservação da memória da história de Cajazeiras, não especificamente do futebol. Ele é específico do futebol, mas ele agrega muitas pessoas que às vezes a sociedade não o viu e não o conhece como sendo um dos grandes futebolistas da cidade. Um exemplo, Monsenhor Vicente Freitas, Padre Vicente, hoje já lá no céu, né? Padre Vicente foi um dos que colaborou imensamente com o futebol de Cajazeiras. Eu vou ficar só nesse para a gente não... Mas essa história, ela precisa ser preservada. Então, assim, quando eu decidi escrever o livro A História do Futebol de Cajazeiras, eu levei 12 anos escrevendo esse livro. O livro tem 686 páginas, é um livro enorme. E eu chegava para conversar com as pessoas, nas casas das pessoas, e as pessoas diziam assim, olha, eu tenho aqui uma fotografia. Essa fotografia não me serve, serve para você. Eu dou, estou lhe doando e eu sei que vai ficar em boas mãos. E assim foi fotografia, foi troféu, foi camisas. E o acervo foi aumentando. Quando eu lancei o livro em 2015, que cheguei aqui nesse cantinho que nós estamos, que eu fui dar uma arrumada aqui nas coisas, eu vi que eu tinha um museu do futebol em Cajazeiras, um museu em minha casa. E eu fiquei assim, não sabia se ria, se chorava, mas fiquei muito contente. E aí eu comecei a procurar um local em Cajazeiras para instalar um museu. Andei, nunca falei isso a ninguém, nem a minha família sabia disso, mas eu comecei a andar. Até que um dia, eu fui no casarão, eu soube que ia haver a instalação do Museu de Cajazeiras e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, que foi em 2018, eu vi que não tinha muita coisa para se mostrar. Então eu falei com o secretário de Cultura, o Biratã, se eu podia ali ajudar, se eu podia fazer uma exposição sobre o atleta, que naquele ano, 2018, o atleta estava fazendo 70 anos de fundação. Aí ele disse, não, pode. Eu usei 3 salas, 2 salas e mais um corredor. E aí foi um sucesso, foi uma festa, e o Biratã, me lembro da palavra que ele me disse, ele disse, você me salvou. Porque assim, tinha pouca coisa com relação a Cajazeiras, como a gente sabe que não tem muita coisa, né, hoje guardada sobre a história de Cajazeiras, infelizmente. Bom, e aí nasceu. Foi passando o tempo, e eu disse, Biratã, eu posso ficar aqui com essas... Não, pode ficar aí, eu fiquei. Como eu vi que não ia dar... que não ia dar legal o museu de Cajazeiras, porque não tem peças, eu comecei a adentrar as salas. E quando eu dei por mim, eu tinha 7 salas, mais o corredor, não é? E aí começou alguns problemas e eu tive que me retirar do casarão, não é? Surgiu algumas coisas assim que não cabe colocá-las. E aí eu conversei uma vez com o prefeito Zé Aldemir sobre isso, né? Ele me perguntou se eu podia ter 3 salas lá para fazer o memorial, porque ia ser um memorial, o casarão ia ser um memorial. E eu disse que queria as 3 salas, que poderia ficar com as 3 salas, mas depois veio a história de que eu iria ficar com 2 salas. Olha, eu com 3 salas não dá, com 2 salas não dava. Então, eu nem mais procurei Zé Aldemir, isso eu confesso. E aí eu disse, não, é melhor sair, vir para cá. E aí o museu está desativado desde aquela época, né? Eu acho que são 2, 3 anos que o museu está desativado, o que é uma pena para Cajazeiras. Ô, professor, quantas peças o museu detém hoje? 894 peças. Eu acho que tem mais, mas consegui catalogar 894 peças, que são itens que nós, na catalogação que eu terminei agora no dia 30 de outubro, essa catalogação está distribuída em 38 itens. Quais são os itens? São as camisas. Quais as camisas? As camisas do Atlético, as camisas do futebol paraibano, as camisas do futebol nacional, que eu tenho várias,
as camisas históricas de jogos importantes em Cajazeiras, que, por exemplo, a camisa do Bahia, que jogou Série C, a camisa do Fortaleza, Copa do Brasil, a camisa do Vasco, que jogou aqui, a camisa do Botafogo, que jogou aqui, exemplificando. Tenho todas as camisas de todas as torcidas organizadas dos clubes do futebol profissional, tenho as camisas do Paraíba, as camisas do Atlético, de todas as torcidas, e tenho as camisas que são as camisas autografadas doadas do Memorial de Perpétuo. O Quixadá me mandou a camisa, e do Memorial de Renato Cajá. Renato me mandou algumas camisas, a família dele aqui me doou algumas camisas. As camisas são essas aí. Depois eu tenho fotografias. Eu tenho 205 fotografias catalogadas do futebol amador. Catalogadas, né? Você pode perguntar, e porta-retrato? Não tenho. Eu fiz umas telas de um projeto, né? Inclusive um projeto do FUMINC, que eu consegui uma verba e eu transformei esse recurso para fazer eu acho que são 80 ou 90 fotografias bem bonitas, né? Num painel bem legal. E depois, com meus recursos próprios, eu fiz uns porta-retratos historiando a linha do tempo do futebol de Cajazeiras, com o primeiro time do futebol de Cajazeiras, de 1937, de 1923, aí depois veio o time do internato do Colégio Diocesano, de 37, não é? Enfim, essas peças aí que eu vou mostrar agora aqui. Qual a peça mais antiga do museu? É essa peça aqui. É o quadro do Pitaguares Futebol Clube, o primeiro clube fundado em Cajazeiras em 1923. Essa fotografia, se você olhar a olho nu, você vai ver que é um papelão, não é? Como era a fotografia antiga. Aí, se você me perguntar, e como você conseguiu isso, aí eu vou só ter uma palavra para você: Deus. Deus que me entregou, não é? Então, assim, tudo isso tem história por trás disso. Eu estava fazendo a catalogação e, em alguns momentos, eu cheguei a chorar quando eu notei a grandiosidade que é esse museu. As coisas que a gente tem, que a gente nem tem conhecimento do que tem, né? Hoje, professor, qual é o principal desafio e obstáculo que o senhor enfrenta no que diz respeito ao Museu do Futebol? Eu queria ter um local, um espaço, uma casa alugada, enquanto se constrói o museu. Eu queria ter uma casa alugada, eu queria que a prefeitura, eu vou botar a prefeitura, me desculpe até usar assim, ou alguma empresa, alguma pessoa que pudesse nos doar uma casa alugada, uma casa para a gente botar esse museu, porque assim, vocês vão ver aí nos vídeos, vocês vão ver aí a grandiosidade da história que nós temos guardada. Isso não pode estar aqui, Elmo, não pode estar aqui guardado na minha casa, isso tem que estar visto. Isso aqui tem história, alunos foram fazer trabalhos lá no museu, onde estava lá no casarão antigo. Os alunos do curso de História fez a monografia em cima do museu, em cima da história do futebol de Cajazeiras. Então, assim, como cajazeirense, eu me sinto muito angustiado, a palavra é essa. Decepcionado, porque nós somos a terra da cultura, eu sempre faço isso. Como nós somos a terra da cultura, se nós temos tudo isso aqui guardado, sem ter aonde colocar. Eu fiz fincapé, vou falar um linguajar bem popular, eu fiz fincapé para alugar uma casa, mas eu não posso fazer essa extravagância financeira com o meu salário de professor, não é? Então, assim, o nosso sonho é ter um museu num local apropriado para as visitações. Eu já disse, eu não quero um tostão disso aqui, muito pelo contrário. Todo mês eu tiro 500, 600, 700, depende, né, do mês, para manutenção disso aqui. Então, esse é o grande trabalho. Professor, eu vejo que o senhor se emociona, né, em falar de todo esse trabalho. Passa um filme na sua cabeça. De onde vem tanto amor por Cajazeiras e pelo esporte da cidade? A verdade é isso aí. É porque, assim, eu sou cajazeirense, eu nasci aqui, eu amo isso aqui. E vejo, assim, que tanta coisa que nós poderíamos valorizar na cidade que nós não a valorizamos. Por exemplo, aonde é que se fala de Edme Tavares? Nós não temos nada que corresponda à grandiosidade de Edme Tavares em Cajazeiras, que foi um dos grandes baluartes de Cajazeiras. O que é que nós temos de Padre Vicente, Monsenhor Vicente Freitas, que foi um dos maiores educadores que eu conheci? Eu estou citando esses dois para só
abrir a mente dessas pessoas, né? Para que a gente possa trabalhar mais a nossa memória, a preservação da nossa história. Por exemplo, Padre Julim. O que é que nós temos de Padre Julim em Cajazeiras? Você passa ali, é uma vergonha, tá o busto de Padre Julim ali de frente ao Colégio Nacional de Lourdes. Pode passar, não sei se já se limparam, mas passou a Semana da Cidade e o busto todo sujo ali e tal. Eu até conversei isso com o Chagas Amaro, aliás, Chagas quem me falou, rapaz, eu já tentei e tal. Então, quer dizer, o que nós queremos é preservar, é manter essa história de Cajazeiras, porque a gente vai passar, a gente passa, todos nós vamos passar, mas a gente tem que deixar um legado. Eu acho que todo cidadão que der uma olhada para isso, ele tem que fazer, ele tem que dar uma olhada naquilo que ele pode contribuir. Então essa é a maneira que eu posso contribuir, deixar esse legado todo da história do futebol cadastrado e registrado. Por quê? Daqui a pouco vai ter outra pessoa como eu, não tenho dúvidas, mas ele vai ter um caminho já feito com esse livro aqui, ó. Esse livro já tem um caminho, porque eu sofri para escrever esse livro. Sofri do ponto de vista de não ter onde pesquisar, não é? Então, assim, a gente tem que entender isso, que é um legado que a gente deixa para o futuro, para as outras gerações, tá? Eu queria que o senhor fizesse um apelo para que alguém pudesse entender esse seu trabalho e encontrar um local para o acervo grandioso que o senhor tem, e o senhor finalizasse deixando uma mensagem aí aos desportistas, cajazeirenses e cajazeirados, quanto a esse material que o senhor tem. Eu vou começar a fazer um pedido à maior autoridade do Estado, que é o governo do Estado da Paraíba. Certo dia ele esteve aqui dando uma entrevista, não sei se foi ano passado, tal, foi na época da política, né? E ele foi indagado lá na Rádio Alto Piranhas sobre o Museu de Cajazeiras. E ele disse, na entrevista, segundo a pessoa que o entrevistou, Alberto Dias, ele disse que ia mandar uma pessoa me procurar. Até hoje, ninguém me procurou sobre o museu. Então, governador João Azevedo, estou lhe cobrando isso de viva voz. Depois, quero cobrar os nossos deputados. A Júnior eu não posso cobrar, porque Júnior vai me mandar para o museu uma emenda impositiva. Mas eu quero cobrar a doutora Paula e a Chico Mendes. Tentei falar com Chico Mendes, não consegui. Deixei algumas mensagens, mas não tive retorno, né? Então, eu queria pedir a ele uma emenda impositiva. Eu não pedi na mensagem, mas eu queria falar com ele, não consegui. Então eu quero aos deputados, aos nossos vereadores, quero pedir, que bom se a Câmara Municipal viesse aqui em casa, para ver isso, né? Mas nunca, eu fui lá. Certa vez eu fui lá falar com o Heriberto, o presidente, sobre a situação do museu quando estava lá no casarão. Mas não obtive sucesso, Então, eu quero dizer às nossas autoridades locais, me ajude. Não a mim, não a Reulismã. Reulismã é um ser humano, mas ajude a Cajazeiras, ajude a preservar a memória, a história da nossa cidade. O futebol é história, o futebol é memória. As pessoas que participaram, que estão participando desse processo de futebol de Cajazeiras, eu acho que merecem ser lembrados eternamente por todos nós. E a última coisa é dizer assim, o museu, para mim, é uma história de fé, perseverança, de muita esperança, sofrimento muito, tenho sofrido esses anos todinho, que eu inventei, entre aspas, o Museu do Futebol. Então, uma coisa eu posso dizer, eu não vou baixar a guarda, o não que eu estou recebendo tanto, não é empecilho para mim, eu vou continuar. Se der para ter um local espetacular, se não der, ele vai ser preservado aqui em casa. Até quando Deus me der forças, me der saúde, que Ele vai me dar, Ele está me dando, para que eu possa continuar mantendo esse legado e trazendo pessoas como vocês, que estão aqui hoje, para entenderem o tamanho da grandiosidade, da riqueza da história da nossa cidade, escondida na minha casa, na casa da minha irmã. Faz pena, mas é uma verdade.